Bem-vindo ao canal Mais da Bíblia Hoje. Vamos conhecer mais uma história. Hoje nós iremos falar sobre a Arca de Noé e suas curiosidades. Quantos animais cabiam na Arca de Noé? A Bíblia não diz exatamente quantos animais cabiam na Arca de Noé, mas o texto bíblico afirma que a arca era suficientemente grande para comportar todos os representantes de cada espécie animal durante o dilúvio. No entanto, o tamanho da Arca de Noé, mencionada na Bíblia, nos ajuda a ter uma ideia de quantos animais cabiam nela. Além disso, vale saber que o dilúvio foi um evento arquitetado pelo próprio Deus para trazer juízo ao mundo depravado daquela época. Portanto, como qualquer assunto dentro da Bíblia, antes de provas científicas e históricas, é preciso ter fé. Quantos animais entraram na Arca de Noé? Embora a Bíblia não diga número específico de animais que entraram na arca, ela nos informa que no mínimo um casal de cada espécie esteve nela. Vejamos o texto bíblico. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, e macho e fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar a vida, sua espécie sobre a face de toda a terra. Gênesis capítulo 7, versículo 1 ao 3. E leva contigo toda a comida que se come, e junta-a para ti, e te será para mantimento, a ti e a eles. Gênesis 6, 21. Diante desse texto surge a pergunta: todos esses animais cabiam na Arca de Noé? Segundo o relato bíblico, a Arca de Noé tinha aproximadamente 144,45 metros de comprimento e 24 metros de largura e 14,45 metros de altura. Sua área total era de cerca de 10.345 metros quadrados, com um volume de 50.168 metros quadrados. Tudo isso você encontra em Gênesis capítulo 6, versículo 15. Essas medidas podem sofrer pequenas variações dependendo do tamanho do côvado considerado no cálculo. Na arca cabiam todos os animais necessários? A dimensão da arca apresentada na Bíblia seria mais do que suficiente para comportar todos os animais indicados. Além disso, ainda sobraria espaço para o estoque de alimentos necessários. Não temos como saber exatamente quantos animais entraram dentro da arca, principalmente porque não sabemos como foi realizada a seleção de representantes dentro de cada espécie, já que existem variações de raça dentro de uma única espécie. Outro fator complicador é a própria definição de espécie. Por várias vezes a definição científica para espécie foi alterada. Atualmente, o conceito de espécie é definido como um grupo de indivíduos semelhantes que vivam na mesma região geográfica e que se reproduzam entre si, gerando descendentes férteis. Mas na Arca de Noé havia indivíduos semelhantes com possibilidade de reprodução que em condições normais nunca se encontrariam, pois pertenciam a regiões geográficas diferentes. Esses indivíduos poderiam ter se reproduzido e gerado o que seria considerado hoje uma espécie diferente. O famoso taxonomista Ernest May catalogou entre aves, répteis, mamíferos e anfíbios 17.600 espécies. Com base nesse número, estudiosos acreditam que na Arca de Noé havia entre 35.000 a 70.000 animais vertebrados. Se considerarmos como tamanho médio dos animais o porte de um carneiro, apenas 25% da capacidade da arca seria suficientemente para comportar 35.000 animais. Se considerarmos o número máximo de 70.000 animais, ocuparíamos 56% da capacidade de carga da arca. Isso mostra claramente que
sobraria espaço suficiente para estocar alimentos e tudo mais que fosse necessário. Outro fator que deve ser considerado é a possibilidade de Deus ter enviado para a arca animais que ainda não estavam em idade adulta. Se isto ocorreu, então o volume total de carga foi muito reduzido. O pouco que sabemos sobre o tamanho do carregamento da arca está em Gênesis capítulo 7, versículo 20. O texto bíblico informa que a arca afundou sobre na água metade da sua altura, 15 côvados. De qualquer forma, não temos como muitos detalhes sobre quantos animais cabiam na arca de Noé. A própria Bíblia não nos fornece tantos detalhes assim. Mas o que podemos afirmar, sem dúvida alguma, é que a arca foi projetada por Deus. Portanto, isso já é suficiente para garantir que ela serviu perfeitamente ao propósito no qual foi construída. Então, trouxemos para vocês aí mais uma curiosidade bíblica, mais um estudo aí em cima do que a Bíblia nos apresenta. Se esse conteúdo ajudou você, somou para o seu crescimento espiritual, dá o seu like, se inscreve no canal e compartilhe aí para o YouTube entender que esse é um canal sério que divulga esse tipo de mensagem. Deus abençoe a todos. Gostou do nosso vídeo? Se inscreva, curta e compartilhe. Deixamos para você outro vídeo interessante do nosso canal. Até a próxima!